Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, eu sou o professor Thiago, estou aqui para trabalhar mais um tema de história com vocês. Vamos falar hoje sobre a crise de 29, vamos falar também sobre a Grande Depressão. Pessoal, para que a gente possa entender esse tema, a gente tem que voltar ali no período final da Primeira Guerra e também nos efeitos que essa Primeira Guerra trouxe ao mundo. Então nós tivemos com a Primeira Guerra, com o fim da Primeira Guerra, pessoal, um processo de reorganização geopolítica. Nós tivemos a decadência aí das potências europeias e nós tivemos a ascensão dos Estados Unidos, nós tivemos a ascensão também do Japão, mas disparado os Estados Unidos tornou-se a principal potência do planeta. Na Europa, pós Primeira Guerra, nós temos um processo ali então de decadência econômica, um processo ali de crise muito elevada diante dos elevados gastos dessa guerra, diante da enorme mortalidade que essa guerra trouxe ali no continente europeu. Guerra que mais matou na história até então. Outro problema que os europeus passaram a ter aqui, muito latente, foi a decadência ali do processo neocolonialista. Por quê, pessoal? Muitas dessas colônias enviaram soldados, participaram da Primeira Guerra, ajudaram suas metrópoles. Ao promover essa ajuda, pessoal, nós teremos, obviamente, essa colônia fortalecida, essa colônia exigindo direitos, exigindo liberdade. No caso, por exemplo, africano, onde nós tivemos colônias francesas, colônias inglesas enviando soldados, você vai demolindo a ideia ali da crença, né, de superioridade europeia, superioridade do homem branco, a tese ali positivista de que a Europa era o principal local do planeta, uma vez que era o local mais desenvolvido. A Primeira Guerra, gente, vai colocar ali a Europa numa situação muito difícil. Como pode o continente mais desenvolvido, o continente ali mergulhado na Revolução Industrial, mergulhar num conflito onde nós tivemos mais de 20 milhões de baixas? Então, o neocolonialismo passa a ser questionado, as potências neocoloniais passam a sofrer ali uma série de contestações. Vale lembrar que pós-Segunda Guerra nós vamos ter ali um processo mais efetivo de emancipações, de descolonização. Mas aqui, por exemplo, a Inglaterra foi obrigada ali praticamente, né, obrigada a dar a independência para as colônias que ajudaram ali a rainha, né, ajudaram a coroa inglesa, melhor dizendo. Exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, esses territórios vão conseguir a sua independência. No caso da Alemanha, pessoal, que é a grande derrotada dessa guerra e foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, nós teremos uma situação terrível. A Alemanha, pessoal, ela é considerada culpada pelo Tratado de Versalhes, que é imposto aos alemães. Os alemães vão perder ali parte do seu território, os alemães vão perder também parte da sua população, vão ser humilhados, né? Vão ser obrigados a destruir ou pelo menos a entregar os seus grandes equipamentos de guerra, vão ter que reduzir o seu exército só a 100 mil voluntários. Os alemães também vão ter que pagar uma indenização, gente, absurda, uma indenização ali que é praticamente incapaz dos alemães saudarem, né? Cumprirem com essas obrigações. Então nós teremos uma profunda desvalorização do marco alemão, nós vamos ter ali um processo catastrófico para a economia germânica. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para você entender o quanto o marco alemão desvalorizou por conta aí dessas reparações absurdas e da perda de territórios importantes, territórios aí que geravam riqueza para os alemães. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, em alguns dados. Olha só, em 1918, $1, pessoal, equivalia a 8 marcos. 2 anos depois, em 1920, esse mesmo $1 vale 40 marcos. Em 21, vale 184 marcos. Em 22, nós tivemos o marco valendo, olha só, 7.350 comparado com o dólar. E em 23, no ápice dessa falência econômica, dessa grave crise financeira ali dos alemães por conta do esgotamento das suas reservas de ouro, o marco alemão estava tão desvalorizado que $1 equivalia a 14 trilhões de marcos. Gente, olha essa imagem, que espetacular, né? Você vê ali as pessoas empilhando o dinheiro alemão em 1923, porque é um dinheiro que não tem valor, que não tem lastro. As reservas de ouro da Alemanha foram esgotadas.
ok? Se você der uma olhadinha aqui nessa tabela agora, olha a taxa mensal de inflação ali da Alemanha entre os anos de 19 até 24. Gente, vamos focar aqui no ano de 23. Ó. A inflação começa com 88%, aí ela vai avançando para 100, tem uma queda brusca de 12%, mas pensa no acumulado. Olha só, por exemplo, o mês de agosto, 1.162 de inflação. Olha a inflação em outubro, 29.600. Olha a inflação em novembro, pessoal, 10.121. Então a Alemanha está falida, pessoal. Os problemas sociais são gigantescos. Os problemas econômicos são muito elevados também. Diante dessa situação, gente, os Estados Unidos, até para ajudar os alemães e até mesmo para poder investir recursos que ele acumulou durante a Primeira Guerra, vai propor ali à Europa o chamado Plano Davis. Com o Plano Davis, pessoal, as reparações alemãs elas passam a pagar de forma serem pagas de forma flutuante. As parcelas elas vão depender ali do quanto a Alemanha tem de riqueza. E os Estados Unidos, pessoal, vai investir pesado aí na reconstrução da Alemanha, na reconstrução pelo menos das finanças alemãs. Nós teremos uma nova moeda na Alemanha, né, o Deutschmark, que vai seguir o padrão ouro para ter uma valorização. E de forma geral a Europa vai se beneficiar muito com o Plano Davis. Vale lembrar, gente, que os Estados Unidos na Primeira Guerra ele quadruplicou suas reservas de ouro. E é um grande negócio para os Estados Unidos investir na Europa também, por quê? Porque esses investimentos terão retorno no futuro. Ok? Então os Estados Unidos não está sendo aqui simplesmente um estado bonzinho que quer ajudar o europeu. Certo? Vale lembrar, pessoal, que a recuperação econômica da Europa ela acontece e isso tem um efeito um tanto quanto contraditório, né, para os Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa, grande parte dela pelo menos, já tinha promovido revolução industrial. Então a Europa agora reorganiza sua produção e passa internamente ali a ser um concorrente do próprio Estados Unidos, que era um grande vendedor ali de produtos na guerra, ok? Então, qual é a contradição? Estados Unidos ajuda na recuperação econômica europeia, a Europa passa a ser um concorrente dos próprios norte-americanos na venda de produtos industrializados e é óbvio que nós teremos ali uma redução das importações da Europa, redução das importações de produtos dos Estados Unidos. Tudo bem? O grande fornecedor do conflito foram os norte-americanos, foram os estadunidenses. Estados Unidos, gente, com a Primeira Guerra, evitou ali o colapso precoce da sua produção, né, que já vinha sendo ali uma produção extremamente elevada desde o final do século XIX. Então agora você tem margem, você tem um local para vender o seu produto. Então nós temos um crescimento da produção agrícola, um crescimento da produção industrial durante a guerra. Você tem os Estados Unidos, como eu já disse, acumulando muito capital. Estados Unidos agora é a principal potência econômica. E vale lembrar algo muito importante. Estados Unidos, como principal potência, passa a ser também um dos principais consumidores do planeta. E vai consumir muito produto, pessoal, da Europa, muito produto da América Latina também. Nós temos aqui um processo cada vez maior de integração econômica. Isso é crucial para que a gente possa entender a crise de 29. Mas na década de 20, nos Estados Unidos, nós tivemos ali um grande clima de esperança, um grande clima ali de desenvolvimento, né? Os Estados Unidos viveu aqui, gente, na década de 20, o seu famoso American Way of Life, onde o capitalismo norte-americano, estadunidense, era visto ali como a grande ferramenta do planeta. O grande exemplo a ser seguido era os Estados Unidos. Então nós tínhamos ali a população dos Estados Unidos, gente, com acesso a bens de consumo duráveis e não duráveis diante do seu desenvolvimento industrial, né? Então dá uma olhada em algumas imagens aqui legais. Ó. Você tem aqui a família, ó, com barco, com churrasqueira, com piscina, né? O modo de vida americano, gente, olha ali, ó, uma em cada seis famílias tinha um carro agora, tinham rádios, tinham geladeiras, tinham ali eletrodomésticos, que era algo ali inimaginável até então para a maioria dos países e mesmo para os Estados Unidos. Vale lembrar, gente, que esse furor aqui, esse grande momento de consumismo dos Estados Unidos é acompanhado também por um enorme excesso de moralidade. Em 1919 nós tivemos
a importantíssima aprovação da famosa lei seca. Foi proibido ali nos Estados Unidos bebidas alcoólicas. Óbvio que isso daí incentivou o contrabando de bebida alcoólica, criou ali bandos armados, né, grupos armados que faziam contrabando e vendiam ali, traficavam a bebida alcoólica. Bem, é uma fase que o governo dos Estados Unidos está sendo controlado pelos republicanos. Tá? Os republicanos ficaram no poder aqui de 1920 até 1932, sempre com a ideia de que o liberalismo era o grande responsável pelo desenvolvimento dos Estados Unidos. E é um governo também, pessoal, extremamente isolacionista, que quer evitar problemas europeus dentro do seu território. E um governo, pessoal, politicamente falando, mantém esse isolamento, tá? E com relação aos imigrantes, os Estados Unidos começam um combate à entrada desses imigrantes no seu país. Aqui, pessoal, os Estados Unidos ele quer conter principalmente a onda ali de ideologias de esquerda que possam entrar no seu país. Ok? Então há um combate muito grande ao próprio processo de imigração. Mas por que esse processo aí tão positivo para a economia, pelo menos momentaneamente para a economia dos Estados Unidos, acabou ali levando à própria crise de 29? O que aconteceu foi o seguinte, gente. Vamos lá. A Europa reorganizou a sua produção. A Europa agora começa a comprar cada vez menos produtos dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo é uma Europa, como eu disse para vocês, dependente do quê? De empréstimos, dependente de investimentos dos norte-americanos. Só que é uma Europa, gente, que produz agora para o seu próprio mercado, ok? Os Estados Unidos, pessoal, tem uma acumulação de capital formidável, como eu disse, é um país muito rico, mas o grande problema aqui é o liberalismo, gente. Qual é o problema do liberalismo? A produção, ela não exerce, ela não é controlada de forma alguma. O Estado tem a crença ali na autorregulação do mercado. Então nós teremos um processo onde os níveis produtivos eles são mantidos pós Primeira Guerra e em alguns setores eles até aumentam. Só que você não tem o mesmo mercado consumidor, galera. Então, uma das práticas que ocorreram aqui foram: o governo dos Estados Unidos começa a facilitar o acesso ao crédito da sua população, incentivando o consumo interno, e é por isso que nós temos o famoso American Way of Life. O governo começa até a estocar parte da produção ali para poder vender possivelmente no futuro. Só que com o passar dos anos, nós teremos a queda cada vez maior das taxas de lucro, diante ali de uma situação onde você tem estoques de matéria-prima e de produtos ali já confeccionados. Nós temos um processo também de crescimento da concentração de renda, tá, pessoal? Então olha só esse dado, por exemplo, 5% da população dos Estados Unidos, gente, recebia 1/3 do rendimento global. Dá para entender esse dado? 5% da população dos Estados Unidos recebia 1/3 da riqueza do planeta, ok? Então a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas, problema que nós temos até hoje. Nós temos inclusive um crescimento do trabalho feminino aqui na década de 20, ele cresce em 22% entre 21 e 28, por conta da necessidade aí das mulheres de ajudar em casa, na renda, porque os salários são muito baixos. O desemprego, pessoal, ele vai crescendo pouco a pouco também ali com o passar dos anos, diante de uma situação de superprodução. Ok? Então nós temos a produção fabril na década de 20 crescendo em 30%. É algo ali formidável, mas é algo que não tem vazão, você não tem para quem vender esse produto, ok? E nós temos ali, por conta disso, a queda nos preços dos produtos agrícolas, a queda nos preços dos produtos secundários diante desse crescimento, ok? E em 29, essa bolha ela estoura. Nós temos ali um colapso da produção industrial, um colapso do setor agrícola, produzir passou a ficar mais caro do que o próprio produto em algumas áreas e diante dessa situação nós teremos ali a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no mês de outubro. As pessoas começaram a vender as ações ali de forma desesperada por conta dos problemas econômicos e isso levou ao colapso do sistema financeiro dos Estados Unidos. Problema, pessoal. Diante desse liberalismo exorbitante, dessa superprodução e até mesmo do subconsumo, nós teremos a crise de 29, há uma deflação vertiginosa, o preço das coisas, como eu disse, ele cai de forma gigantesca.
Os capitais, pessoal, eles estão ali, né, esgotados, afinal, eles capitais estão na matéria-prima, estão no produto estocado, no produto ali já finalizado. Em um ano, nós tivemos ali, ó, 110 mil empresas que faliram, 4 mil bancos fechados e o custo de vida até caiu 31%, mas você não tem recursos para comprar esses produtos, tá? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesse gráfico, ó. Olha ali o gráfico ali de produção industrial e emprego nos Estados Unidos. Olha a produção industrial, gente, como ela vinha ali de forma elevada. Olha o desemprego, olha o que aconteceu em 29 com o desemprego, gente. Olha o salto do desemprego, como ele é vertiginoso diante da crise, tá? Dá uma olhada, pessoal, também no que o governo dos Estados Unidos fez. O governo aqui em 29 é o governo republicano, é o governo do presidente Hoover. O presidente Hoover, pessoal, na crença de que o liberalismo resolveria os problemas, ele vai promover ali o resgate de investimentos que os Estados Unidos fez no exterior e vai reduzir as importações. Resultado, galera, a crise que está nos Estados Unidos torna-se uma crise global. Afinal, o mundo dependia dos Estados Unidos para comprar os seus produtos, o mundo dependia dos Estados Unidos para receber investimentos. Então aqui nós temos um colapso, uma crise global. Vale lembrar, gente, quem não entrou em crise aqui foi a União Soviética, porque não tinha relações econômicas, uma vez que era socialista, não tinha relações econômicas com os Estados Unidos. Falência geral de bancos na Inglaterra, na França, na Alemanha. Nós temos uma crise enorme na América Latina, aqui no Brasil a lavoura cafeeira vai entrar em colapso porque produz demais, os Estados Unidos brecou as importações. Nós temos, por conta disso, gravíssimos problemas sociais, tanto nos Estados Unidos, quanto na América Latina, quanto na Europa. Na Europa, pessoal, essa crise dá margem para a ascensão de ideias e regimes totalitários. Então a extrema esquerda se consolida lá no leste europeu. A extrema-direita, que já tinha tomado o poder na Itália, agora vai tomar o poder na Alemanha, na Espanha, diante desse colapso. A crise, gente, acaba favorecendo até mesmo a Segunda Guerra Mundial, tá? Para resolver o problema nos Estados Unidos, em 1932, vence a eleição presidente Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt coloca como ministro da Economia, ministro da Fazenda, o John Maynard Keynes. O nome dele virou sinônimo até de projeto econômico, né, o keynesianismo, e basicamente há agora uma série de intervenções do Estado na economia. O Estado agora ele vai ser intervencionista, é um Estado que vai elevar os seus gastos para recuperar a economia, é um Estado que vai promover ali, por exemplo, o financiamento de vários setores, que vai combater o desemprego com grandes obras públicas. O déficit público, obviamente, ele vai aumentar, pessoal, mas ele aumenta para produzir riqueza, ok? O Estado, então, pessoal, ele passa a intervir cada vez mais na economia para poder garantir a recuperação econômica. Então nós teremos uma política emissionista, nós vamos ter, como eu já disse, grandes obras públicas para gerar emprego, para gerar renda. Nós teremos ali um processo inflacionário intencional feito pelo Estado. Setor primário, pessoal, vai ter ali subsídios e os preços serão também elevados, né? Como eu já disse. E uma outra ação muito importante foi a criação do bem-estar, o estado de bem-estar social. A criação do estado de bem-estar social, pessoal, não visa simplesmente melhorar a vida da população. Aqui, pessoal, o governo, ele percebe que se ele não melhorar a vida da população, o risco do avanço de ideias totalitárias, socialistas ou também de extrema-direita, fascistas, nazistas, elas podem chegar à população dos Estados Unidos. Então eu preciso dar o mínimo de condições de sobrevivência para essa população para que ela aceite o regime democrático, o regime capitalista dos Estados Unidos. Então, diante dessa situação, nós teremos a elevação dos salários, a criação de um sistema previdenciário, a redução das jornadas de trabalho, o combate ao trabalho infantil. Nós vamos ter, pessoal, salários até para os desempregados. Nós temos aqui, pessoal, então, o capitalismo tendo que lutar com um contraponto agora. Os Estados Unidos têm que lutar contra a ascensão do fascismo e também do socialismo. O estado de bem-estar social, gente, é implantado nos Estados Unidos e depois da Segunda Guerra vai ser implantado lá na Europa. Vale lembrar, pessoal, que até a indústria cultural dos Estados Unidos colaborou aqui com o New Deal
do Roosevelt, né, com esse plano que eu acabei de apresentar para vocês do John Maynard Keynes, chamado de New Deal. É nesse momento que surge aqui esse personagem muito famoso, que é o Super-Homem, né? Essa aqui é a revistinha, né, o HQ da primeira capa do Super-Homem, lá de 38. O Homem de Aço nasce ali para elevar a autoestima do estadunidense, ok? O New Deal, pessoal, do ponto de vista econômico, vai ser um sucesso. Dá uma olhadinha aqui na taxa de desemprego dos Estados Unidos, olha como ela se elevou em 1929, perdão, e olha como ela cai com o plano do Roosevelt, olha ali o início do New Deal, olha o desemprego caindo, olha o nível que está o desemprego em 1942. O sucesso é tão grande, pessoal, que o presidente Franklin Delano Roosevelt vai ser o único na história dos Estados Unidos com 3 mandatos. Tudo bem? Galera, óbvio que esse processo afetou o mundo todo, óbvio que esse processo levou ali a Segunda Guerra, né, no caso a crise de 29, e a própria recuperação dos Estados Unidos também vai impactar no resto do mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!